solidário com a situação do povo de Israel. Lá no versículo 19, no capítulo 1, nós vemos que havia carros de ferro e os judeus não puderam enfrentar aquele tipo de arma de guerra. Por quê? Porque havia carros de ferro. Então, eles tinham razões legítimas para explicar o porquê não deu certo a promessa de Deus se cumprir. Eles estavam inferior, militarmente falando, né? Então, como eles poderiam expulsar carros de ferro se eles não tinham carros de ferro? Uma outra razão seria a prudência. Como não temos carros de ferro, vamos recuar e ficar onde estamos. Isso se chama prudência. O próprio Jesus disse: quando você for ganhar, senta e calcula para ver se dá. Se não dá, nem tenta. Se não, é prejuízo. Outro quesito aqui que nós podemos elencar é a conveniência econômica. Porque é melhor um escravo vivo do que um inimigo morto. Lembra do que Saul disse para Samuel? Saul, por que eu estou ouvindo balidos de ovelhas? Eu não te disse para acabar com tudo. E aí Saul fala da sua visão econômica. Não, eu não matei porque exatamente para oferecer ao Senhor. Então nós temos desculpas legítimas para não fazer a vontade de Deus. Nós temos desculpas convincentes aos olhos de outras pessoas para não fazer aquilo que o Senhor orienta. Então, se você ler exatamente o capítulo 1 de Juízes, você é tentado a abraçar o povo de Israel e dizer: não, eu entendo. Não, mas também os caras tinham carro de ferro. Aí queria que o povo fosse contra carro de ferro. Não, tudo bem, os caras não mataram, mas também deixaram escravos. É melhor ter um escravo que trabalhar comigo do que trabalhar. Então, você entende a situação. Mas quando passamos no capítulo 2, porque a gente sabe que o capítulo 1 não é essa ideia, rapaz. Eles fizeram o seu melhor. Eles deram o seu máximo. Eles conquistaram aquilo que estava ao alcance deles. E além disso, é suicídio. E além disso, é loucura. E além disso, é ser tolo, é ser imprudente. Então eles deram o seu melhor. Só queridos. E aí nós chegamos no capítulo 2, que nós acabamos de ler. E aí o capítulo 2 nos mostra que a realidade é outra. O que eu acho interessante aqui, no livro de Juízes, e é por isso que eu amo é por isso que eu amo a Bíblia, é porque ela dá vários pontos de vista. E o capítulo 1 é o ponto de vista do povo. O capítulo 1 é o povo dizendo, demonstrando, provando que não tinha como. E aí vem o capítulo 2, porque aí chega o ponto de vista de Deus. É no capítulo 2 que Deus fala. Ele fala lá no primeiro versículo do capítulo 1. E aí ele volta a falar aqui no capítulo 2. Aí chega a parte que Deus fala. E aí nós somos confrontados e chocados com a avaliação de Deus. Porque no capítulo primeiro nós vemos os fatos. Os fatos estão no capítulo 1. E no capítulo 2 nós temos a explicação. Quando o anjo veio de Gilgal, é um lembrete de que os israelitas foram salvos pela graça. É um lembrete de que o Senhor é fiel e resgatador. Mas sempre o primeiro diz: o anjo do Senhor subiu de Gilgal a pouquinho e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar aos seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha
E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão seus ataques. Aí agora, por que vocês não me obedeceram? Então, enquanto no capítulo 1 a gente é levado a pensar que eles deram o seu melhor, eles fizeram o que estava no limite, no alcance. Não, eles foram, só que não deu, os caras tinham carro de ferro. Essa é a opinião do povo e essa é a visão que a gente é convidado a abraçar no capítulo 1. Só que Deus chega e diz: não é que vocês não puderam, é porque vocês não quiseram. E o tema dessa palavra, irmãos, o tema dessa palavra de hoje é querer o poder. Decisão ou desculpa? Quem somos nós? Deus está aqui o Evangelho nos propõe. O povo não quis ou não pôde? Porque o versículo 19 do capítulo 1 vai dizer que existia carros de ferro e por isso o povo não pôde. Só que Deus, no capítulo 2, e diz: vocês me desobedeceram. Essa é a avaliação de Deus. Eles falharam em quebrar as promessas. Nós acabamos de ver. Então eu falei aqui na última vez que Deus quer dominar todas as áreas da nossa vida, e não só algumas. Então não é que o povo não via Deus como seu Deus. O problema é que o povo não via Deus como seu supremo e único Salvador. O problema é que o povo tinha um amor romântico por Deus, mas não um amor radical pelo seu Senhor. Então Deus não quer reinar em algumas áreas das nossas vidas, irmãos. Ele quer reinar no todo. Não é que eles rejeitaram totalmente a Deus, é que eles não o aceitaram totalmente. Eles abraçaram o evangelho de concessões, o evangelho de asteriscos, uma obediência parcial que é desobediência. Não existe obediência em partes. Ou você é radical, ou você vai ouvir isso de Deus, porque você não me obedeceu. Porque você me desobedeceu. Ah, Senhor, mas é porque eu não posso. Mas a verdade é que eu não quero. Não é que eu não posso, eu não quero. Não é que eu não posso viver no Evangelho. No fundo, eu não quero. Não é que eu não posso obedecer a Deus. Não é que eu não posso deixar o Espírito Santo reinar sobre a minha vida, em todas as áreas. Não é dividir a minha vida com uma loja de Paraíba, por
dividir. Tem gente que ama fazer a sua casa na dor, não gosta de ir na Páscoa. Mas que evangelho é esse que você não é transformado, não é curado, não é restaurado? Não posso ou não quero? Então, capítulo 1, a Bíblia diz que eles não puderam expulsar os cananeus porque eles tinham cabo de ferro. Aí no capítulo 2, Deus vem e sentencia: porque vocês me desobedeceram. Então há uma aparente contradição, porque essencialmente os israelitas disseram: Senhor, nós não podemos. Aí Deus chega no capítulo 2 e diz: não é que vocês não puderem. A realidade é que vocês não quiseram, vocês não decidiram. Vocês não decidiram. Essa é que é a verdade. Então, irmãos, vale a pena nos perguntar: aonde eu estou dizendo que não posso? Qual é a área da minha vida que eu insisto em dizer que não posso e o ego que vem do céu diz: não é isso, não é isso, não. Você não quer. Eu já te mostrei, eu já falei contigo, eu já te dei as ferramentas. Você é que não decide. Eu tenho uma frase agora há pouco, a mulher do Theo Hayashi não postou. A frase diz o seguinte: se você tem um vício, você não tem uma fraqueza, você tem um ídolo. A Bíblia diz isso. Aquilo que me torna escravo é o meu Senhor. Se eu sou escravo do pecado, o meu Senhor é o pecado. Eu posso vir aqui, levantar minha mão, cantar que o Senhor é rei. O pecado se clama, mas cantar. Mas tu sabe que o rei da tua vida é sua, porque eu não posso. Não é que você não pode, é que você não quer. Como é que nós tratamos nossos erros? Deus vê que qualquer falha em obedecer é uma falha de lembrança. Não tem que Deus diz aí: olha, eu tirei vocês do Egito. Eu tirei vocês do Egito, eu fiz uma aliança com vocês. Eu disse para vocês quebrarem os altares. Porque vocês me desobedeceram. Irmãos, todas as vezes que eu desobedeço, todas as vezes que eu sucumbo diante do pecado, antes eu me esqueci de quem Deus é. Eu deixei de lembrar o que Deus fez. Eu deixei de crer no que a Bíblia fala. Aqui Deus está falando para eles que está no Egito. Para nós, Deus fala: nos lembramos da cruz. Se essa palavra fosse agora, Deus ia dizer: olha, eu entreguei meu filho por vocês. Ele entregou a vida dele, o sangue dele. Eu ressuscitei o terceiro dia e eu, o Consolador. Por que vocês não obedecem? Por que vocês não decidem radicalmente por mim? Por que eu não reino na tua vida? Por que tu não consegue abandonar? Largar, deixar. Então a raiz da nossa obediência é essencialmente não lembrar quem ele é. E o inverso é verdadeiro.
Deus. Se vocês obedecerem a minha palavra, eu vou